Bom dia, senhora. Bom dia. Eu vou qualificar na sequência, o juiz vai colher o seu depoimento, tá bom? Tá bom. Seu nome completo, por favor. Rivane Vidal. Qual que é o estado civil da senhora, dona Rivane? Sou divorciada. Qual que é a data de nascimento? 22/12/63, A senhora nasceu em qual cidade? Belo Horizonte. O nome dos pais da senhora? Geraldo Augusto Brina Vidal. Marilena de Castro Vidal. Qual que é a profissão da senhora? Eu sou pedagoga. Ok, muito obrigado. Prontinho, senhora. Senhora Rivane Vidal Coutinho, não é isso? Isso. A senhora é parente do Leandro Vidal, Sou irmã do Leandro, irmã da vítima. irmã da vida. Sendo irmã da vítima, não será ouvida como testemunha, apenas como informante, dispensado o compromisso. Tem a palavra a senhora promotora de justiça. Bom dia, dona Bom dia, Dona doutora Rivane. Cláudia. Então, meus sentimentos pelo motivo que traz a senhora aqui. Eu sei que a senhora já foi ouvida, né, várias vezes, mas é importante a gente ouvir a senhora aqui de novo, tá bom? Porque hoje os jurados aqui vão julgar aqui da mesma forma que aconteceu com o Frederico, tá? Tá. Então, dona Rivane, a senhora já informou aqui para o juiz que a senhora era irmã do Leandro, não é Irmã isso? do Leandro. Uhum. A senhora presenciou ou presenciou o homicídio do Leandro? Presenciou, viu? Não, eu Não. não presenciei o homicídio do Leandro. A senhora conhecia o Corréu, né, que já foi julgado, o Frederico, ou a acusada, que é a Uimara? Não, não conhecia. Eu conhecia a Umaira, eu fiquei sabendo da existência da Umaira no dia em que ela foi à casa dos meus pais, numa noite, ela tocou campainha na casa dos meus pais, juntamente com o filho dela, Uhum. que na época era um menor. Ela foi à casa dos meus pais, tocou campainha, meu pai que atendeu a campainha. E na época meu pai já estava triste demais, que tinha poucos meses que a gente havia perdido um irmão. E meu pai atendeu a porta, ela falou que era uma amiga do Leandro. O meu pai, eu acho que até pensou que fosse uma visita por a gente ter perdido um irmão recentemente. E ela falou que era amiga do Leandro. Aí meu pai entrou, ligou para o Leandro, perguntou onde o Leandro estava. Ele estava saindo do colégio, que ele buscava os filhos dele todos os dias. Ele estava saindo do colégio Santa Maria para pegar os filhos na escolinha de futebol. E ele falou com meu pai: pai, o que ela está fazendo aí? Aí meu pai falou: não sei. Ela falou que é uma amiga sua. Aí o Leandro falou: então, deixa ela entrar, senta na varanda com minha mãe, vai conversando com ela até eu chegar aí. Assim foi feito. O meu pai tinha, na época, 83 anos, ele abriu a porta para essa pessoa, que chama-se Umaira, colocou a Umaira na varanda da casa dos meus pais para acompanhá-la até o meu irmão chegar. E antes do Leandro chegar, a Umaira, juntamente com o filho dela ao lado, o Luca, que é o filho dela, o menor de idade na época, eles já começaram a falar com meu pai e com a minha mãe que ela estava grávida, que ela tinha comprado um comprimido. Na época, ela falou até o valor. Ela falou que tinha comprado um comprimido no valor de R$ 2.000 para fazer um aborto. Esse aborto não tinha sido concluído e ela foi à casa dos meus pais porque ela precisava de dinheiro para ir numa clínica no dia seguinte concluir aquele aborto que não tinha acontecido.
Aí, meu pai quase caiu para trás numa cadeira, minha mãe quase na outra, e ela, juntamente com o filho Luca, que até então essa mulher disse ser uma mãe, preparou um filho menor para essa toda cilada que ela estava fazendo na vida do meu irmão. Ela preparou o Luca e, junto com a mãe, o Luca participou da conversa do aborto, falando que eles foram os adultos irresponsáveis. Isso, depoimento do meu pai na civil, diante da doutora Joimara, na época. Eu não estou falando por mim, estou falando que eu presenciei isso. Enfim, ela e o Luca preparando uma cilada para convencê-los da tal suposta gravidez. O filho falou que eles foram os adultos irresponsáveis, que não precisava de ficar grávida, que o filho falou que ela podia ter usado muitos métodos anticoncepcionais, que aquele bebê não ia ser bem-vindo. Enfim, o filho também estava preparado para tal farsa que a mãe, daquela noite, dentro da casa dos meus pais, e ela foi pedir dinheiro. Tá. Então, aí ela chegou lá antes do Leandro, então, chegar, já noticiou essa gravidez. Já E aí, noticiou. o Leandro chegou. Ela logo repetiu, e o Leandro, depoimento do meu pai, Leandro falou: você trouxe o comprovante de gravidez? Ela falou que não. Aí o Leandro falou: olha, eu sinto muito, então agora a gente tem que aguardar para ver se esse filho é meu até então, porque ele também não duvidou dela no momento que não seria uma gravidez. Ele pediu o comprovante de gravidez, ela não mostrou, ele falou: sinto muito, vamos esperar o bebê nascer. Ela deu um show, um verdadeiro show. O Leandro entrou, pegou o telefone, ligou para a ex-mulher dele, que é uma delegada, contou para ela o que estava acontecendo. A ex-mulher do Leandro falou: chama a polícia, faz um BO, tem alguma coisa de errada aí. Assim foi feito. Ele chamou a polícia na casa dos meus pais, foram 2 profissionais da polícia. Ela deu um show na varanda dos meus pais, diante do meu pai e a minha mãe. E o policial falou com o Leandro: Leandro, é melhor a gente tirar essa cena daqui da sua casa, vamos para a delegacia. E assim foi feito. Foi o Leandro, ela, o filho, para a delegacia, fazer o boletim de ocorrência na delegacia. E aí, só assim, voltando, a senhora tomou conhecimento, né? O Leandro, se o Leandro, né? O Leandro chegou a ter envolvimento com ela, chegaram a ter algum tipo de relacionamento, a senhora tomou conhecimento disso? Olha, quando depois disso tudo que aconteceu, o Leandro conversou comigo que ele conheceu a Mayra na porta do Colégio Santa Maria. Uhum. O filho dela também estudava lá. Ela perseguia o Leandro, ela abordava o Leandro saindo do carro, ela ficava na rua esperando o Leandro chegar. E eles saíram, sim, 2 vezes. Segundo o Leandro, uma vez eles foram comer um macarrão lá no Bolão, a outra vez eles foram para um motel. E dessas 2 saídas com o Leandro viu que ela não era uma mulher de índole, que ela não era uma mulher do nível dele, e ele não queria nada com ela. E desde essa, acho que não, né, o Leandro não querer andar com ela, a perseguição diante dela só aumentou. Ela abordava o Leandro cada vez mais no Colégio Santa Maria, e depois disso que ela foi na casa dos meus pais forjar a tal gravidez, pedindo dinheiro, subornando meu pai com dinheiro para concluir o aborto, que não tinha acontecido. Tá, aí, então, esses fatos, então, a senhora tomou conhecimento, né, desse envolvimento após a ida dela à casa dos seus pais? Após a ida dela. Essa primeira ida à casa dos seus pais. E aí, e depois disso, depois dessa ida, né, à casa dos pais da senhora e do Leandro, teve outro acontecimento da acusada procurar mais uma vez pelo Leandro lá na casa dos seus pais ou na rua? Não, pois é. Depois dessa ida junto com o filho dela, desse transtorno todo, desse boletim de ocorrência ter sido feito, ela teve a capacidade de voltar à casa dos meus pais, tocar a campainha novamente, levou de presente, meu pai atendeu a campainha,
ela levou uma lata de suplemento alimentar para o meu pai, uma lata Insuri, vendida das drogarias. Uhum. Entregou na mão do meu pai e falou com ele: eu trouxe para o senhor, que eu sei que o senhor está sofrendo demais pela morte do seu filho, o senhor precisa recuperar suas forças. Ela voltou na casa dos meus pais, ela foi 2 vezes na casa dos meus pais. Em relação aqui ao Leandro, né? Que a senhora disse aqui que depois da primeira vez que foi lá na casa dos seus pais, que o Leandro contou que tinha se relacionado com ela. Ela continuou procurando o Leandro? Ela continuou procurando o Leandro, mandava atrás do Leandro, perseguia, esperava na porta do Colégio Santa Maria. Só que depois que esse fato aconteceu, Qual deles? dessa segunda ida dela na casa dos meus pais, levando esse suplemento alimentar, logo depois disso, eu não lembro especificamente a data, mas, enfim, entre agosto, julho, enfim, meu pai infartou. Meu pai teve um problema de coração, meu pai foi socorrido pelos socorristas, a gente ficou 14 dias com meu pai na UTI do Felício Roxo. Então, o assunto da Umaira acabou na nossa vida, porque a preocupação era a saúde do meu pai dentro do hospital. O mês de setembro foi esse, 14 dias do meu pai na UTI, ele colocou um stent no coração e a gente esqueceu do problema dela. O pai da senhora, ele tinha problema cardíaco já? Ele já tinha um problema cardíaco. Uhum. Depois dessa história toda, ele infartou novamente. Então, o assunto dessa mulher, o Mayra, terminou dentro da casa da minha mãe. Aí, quando foi no dia 22 de outubro, que foi a data do aniversário do Leandro, eu não morava em Belo Horizonte. Eu desci para Belo Horizonte, que eu fui tomar o café da tarde na casa dos meus pais para comemorar o aniversário do meu irmão Leandro. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, o Leandro estava dentro do banheiro fazendo barba, era no meio da tarde, e ele... Aí eu lembrei da história da tal mulher. Aí eu falei com ele dentro do banheiro, ele fazendo barba e eu em pé lá na porta. Meus pais estavam lá na sala preparando café. Aí eu falei, Leandro, e a tal? Eu tinha até esquecido o nome dela. Eu falei, Leandro, e a história da tal mulher? O que deu? Aí o Leandro, dentro do banheiro comigo, ele falou comigo assim: Rivane, me ajuda a fazer os nossos pais esquecer dessa história. Eu pesquisei, fucei, vasculhei para saber da história dela. E eu descobri que ela, junto com palavras do Leandro para mim, eu estou sendo sincera e transparente. Eu descobri junto com o companheiro dela, que eu nem sabia que ela tinha um companheiro que morava junto, que ela me omitiu isso também. Ela não falou em momento algum que ela vivia com uma pessoa. Os dois juntos parecem que formam uma quadrilha para extorquir dinheiro de homem, dando o golpe da barriga. E a Umaira já sabe disso. Eu já procurei a Umaira, já falei com ela. Não, não considerando, não. Ela está relatando o que a vítima contou, porque tem um antecedente, existe todo um antecedente antes do assassinato da vítima. É por isso. Ela está relatando o que a vítima contou para ela. Ela falou até no início. Ela está relatando e ele falou no início. E ele passou isso para ela, que já estava sabendo disso, que para ela viver a vida dela, junto com o companheiro dela, que ela é concursado, que ele era muito novo, que ele tinha 24 anos, que ele tinha 34 anos, que ele tinha a vida dele pela frente. Pronto, isso foi 22 de outubro. E eles, até então, Leandro achou que eles tinham sossegado, vamos dizer assim. Não, eles estavam organizando o assassinato dele. E o que aconteceu, né? O que aconteceu ali no dia que o Leandro... Então, isso aconteceu, a senhora disse aí, já tem tempo, né? Não, a senhora já falou a data, 22 de outubro, né? No dia do aniversário dele. Isso. 22 de outubro ele me contou isso. Sim. E aí, posteriormente, né, a essa narrativa, ou durante essa narrativa dele, ele chegou a dizer que teria sido abordado depois pela o Ilmar, como é que ela chama? O Mayra. Eu acho, ele falava que ele tinha sido perseguido,
eles já tinham, numa determinada situação que eu não sei explicar direito como que foi, mas o Frederico já tinha ameaçado ele com arma na região do Colégio Santa Maria, tinha descido de uma viatura, ultrapassado o carro dele, parou numa viatura e desceu do carro com uma arma ameaçando ele. Ele estava sendo perseguido por ele. Lá, especificamente, lá no dia do homicídio do Leandro, né, que a senhora falou que não presenciou, mas a senhora tomou conhecimento do Leandro, isso. Eu não estava na casa dos meus pais na hora do homicídio. Chamada. Quando eu cheguei lá, o acontecido já estava sendo feito, né? Eu não estava dentro da casa do meu pai a hora que aconteceu o fato, mas eu cheguei e presenciei tudo que aconteceu. Quando do homicídio do Leandro, a senhora se recorda se o Leandro, né, estava chegando em casa, se o Leandro tinha ficado em casa, a senhora teve contato do Leandro durante o final de semana, a senhora se recorda? O último final de semana do Leandro não foi na casa dos meus pais, porque o Leandro estava separado há 2 anos, com o falecimento do meu outro irmão, meu outro irmão deitou, dormiu e não acordou mais, teve um AVC. O Leandro morava com os meus pais para ajudar a vida dos meus pais. E o Leandro, o último final de semana do Leandro, ele não estava na casa dos meus pais, ele estava numa cidade próxima de Belo Horizonte, na casa dos avós dos meninos dele, passando o final de semana com os meninos, porque a mãe dos meninos estava fora do Brasil a trabalho. Uhum. E a senhora disse aqui que, né, o Leandro era separado, né? Ele tinha filhos menores, o Leandro? Leandro deixou 2 filhos, um de 9 anos e um de 7 anos. Na época que ele Na foi época, assassinado. é. Uhum. E como é que era o relacionamento do Leandro com os filhos? Leandro era um pai muito presente, muito carinhoso, muito atencioso, assim como um irmão também, assim como um filho maravilhoso. O Leandro era uma pessoa muito feliz. Leandro adorava viver. Leandro era muito dedicado à família, aos primos, às primas. Leandro, o relacionamento deles com os filhos era assim da melhor maneira possível. Era um pai dedicado. Uhum. A senhora, porque já tem tempo, né? Isso, a senhora, como eu disse, a senhora já tinha sido ouvida anteriormente, né? Já. Na delegacia de polícia. Eu esqueci de falar para os jurados, eu tenho que lembrar disso quando começa as coisas. Na delegacia de polícia, a senhora foi ouvida. Pela doutora Joimara. Isso. E depois, a senhora também foi ouvida por ocasião da audiência e depois por ocasião do julgamento do Leandro, não foi isso? A senhora confirma as declarações que a senhora prestou nessas oportunidades que eu falei? Confirmo tudo. Uhum. As declarações da senhora Reivane, para os jurados que quiserem acompanhar, tá as folhas 67, que tem um risquinho assim, tem um quadradinho escrito de um carimbo, eu estou por esta folha, 67. É só isso, doutor. Obrigada. Senhor defensor, tem a palavra. Obrigado, excelência. Dona Rivane, bom dia. Bom dia. Esse fato que a senhora contou, da visita da Almaira com o filho dela lá na casa dos seus pais, a senhora estava presente? Não, isso foi relato dos meus pais, da minha mãe, Te contaram. que me contaram. Isso foi quando, assim, um mês, a senhora lembra? Olha, exatamente data eu não me lembro. Assim, Tem 6 anos que o fato aconteceu. Sim. Mas foi meados de... Meu pai adoeceu em agosto, foi entre julho e agosto, por aí, eu acho. Junho e agosto, por aí. Mais ou menos no mesmo Data ano. exata eu não recordo. Tá. A senhora disse que o Leandro era divorciado? Era divorciado. Uhum. Era Aí, separado. separado. É, A ex-esposa dele é policial? ela é delegada. Era delegada? É. E tinha quanto tempo que eles estavam separados? Já havia uns 2 anos. 2 anos. E nesse tempo, ele contava para a senhora se tinha namorada, quem que ele conhecia, relacionava, ele tinha essa conversa com a senhora? Olha,
Ele tinha tido uma namorada, inclusive a moça tinha uma filhinha, mas eu não cheguei a conhecer ela. Não chegou a apresentar para a senhora, Não, não? os filhos dele chegaram a conhecer ela, mas a gente, família, meu pai, minha mãe e eu não. Uhum. Tá, voltando nessa visita da Almaira lá que a senhora contou, que aí foi acionada a polícia, fez um BO, que a senhora disse, né? Foi. Só sabe o que que deu desse BO? Se teve audiência, o que que aconteceu? Olha, não sei se teve audiência. Uhum. Eu sei que foi registrado o BO. Tá. Até pouco tempo, na casa da minha mãe, tinha até a notificação do BO, estava lá. Uhum. A senhora disse que posteriormente o pai da senhora adoeceu, teve um infarto, né? Logo depois. Foi no mesmo ano? No mesmo ano, não, alguns dias depois Aham. da ida da Almaira na casa dos meus pais, entre julho e agosto, princípio de setembro, meu pai infartou. A senhora disse que ele tinha quantos anos, a idade dele? Ele tinha 82 por aí. Tá. O Leandro, ele sabia, a senhora disse do companheiro da Almaira, né? Frederico? A senhora contou aqui do companheiro da Almaira. O Leandro sabia desse companheiro, conhecia eles? Olha, o Leandro me contou nesse relato que eu tive com ele no dia 22 de outubro, depois que ele vasculhou, foi ver a vida dela, que ele soube do conhecimento que ela tinha um companheiro. Que até então, com ele andando, saindo, conversando com ela jamais falou com ele que tinha um... Eu não sei se ela era casada, enfim, que ela vivia como uma pessoa. Sim, mas ele teve conhecimento disso Teve depois. conhecimento disso lá na frente, quando ele foi vasculhar a vida dela e ver o que ela era. E ele sabia que ele era policial? O Leandro sabia? Olha, eu não sei se sabia se era policial, isso eu não posso te afirmar. Tá bom. Você quer perguntar? Vou passar a palavra para o doutor. Uhum. Bom dia, Bom senhora Ivane. dia. A senhora relatou que o Leandro havia sido ameaçado até pelo Frederico. Ocorreu. A senhora tomou conhecimento se ele fez alguma representação, seja na corregedoria ou na polícia mesmo, algum boletim de ocorrência sobre ameaça? Não, eu não sei se fez. Obrigado, excelente. Esse comentário ele não me falou. Obrigado. Senhores jurados, alguma pergunta? Não? Pode ser. A dispensa um feed, né? Bom dia, senhora. Eu vou te qualificar e, na sequência, o juiz vai colher o seu depoimento, tá bom? Sim. Qual o nome completo da senhora? Adriane Cristina Garandi. Qual que é o estado civil? Casada. Sua data de nascimento. 23/2/76. A senhora nasceu em qual cidade? Belo Horizonte. Nome dos pais da senhora. Francisco Garandi e Ana Maria da Silva Garandi. Qual que é a profissão da senhora? Policial Civil. Carlos 901. Ok, muito obrigado. Prontinho, excelência. Senhora Adriane Cristina Garandi, senhora policial civil, né? Sim. Contudo, foi trazida aqui hoje para ser ouvida como testemunha nesse processo, como tal, tem o dever de dizer a verdade. Se não disser a verdade, pode ser processada, ok? A senhora será ouvida sobre fatos e circunstâncias que a senhora eventualmente tenha tomado conhecimento quando das investigações do caso hoje em julgamento. Quero que a senhora recordar, a senhora nos informe, por favor. A senhora é vedada a emissão de qualquer tipo de opinião pessoal sobre qualquer fato, circunstância ou pessoa, ok? A senhora promotora tem a palavra. Adriane, bom dia. Bom dia. Só para os jurados acompanharem, como eu falei, no carimbo aí começa esse relatório que eu vou fazer menção às páginas 117 do carimbo do processo. Então, Adriane, a senhora, né, já tem o costume de ser testemunha, tem noção do que traz a senhora aqui hoje, né? E quem está sendo julgada aqui hoje é não sei o nome dela, o Mayra, né, e por ter aqui participado do homicídio aqui do Leandro, induzindo aqui, instigando o Corréu, o executor material, o Frederico. Acerca aqui dos fatos,
só para os jurados também se orientarem, a senhora é investigadora do DHPP, né, da Delegacia de Homicídios, não é isso? Isso, Tem quanto tempo que a senhora trabalha no DHPP? 8 anos. E a equipe da senhora, né, a equipe da senhora, junto ali ao DHPP, a senhora faz parte de qual equipe? Né? A equipe do local, que é a equipe que faz o relatório no dia dos fatos, ou a equipe que dá seguimento aos fatos? Segmento. Então, a senhora é da equipe de segmento. Quando a senhora e a sua equipe aqui, eu sei que já tem tempo, o Adriane, mas quando a senhora e a sua equipe aqui pegaram, né, para poder fazer essas investigações, a senhora se recorda se já existia alguma autoria definida, já existia alguma circunstância ali em torno da morte da vítima, Leandro? Já existia um suspeito, né, que era o Frederico e a Umaira. E isso, ao longo aqui da investigação da equipe da senhora, que a senhora está aqui, né, como eu disse, subscreve esse relatório aqui circunstanciado de investigação, que está aqui com o nome de comunicação de serviço, que está acostado a partir da página 117. A senhora teve acesso, a senhora se recorda desse relatório? Sim. A senhora confirma esse relatório? Confirmo. Tá. A partir disso, então, quando a senhora diz que a sua equipe já existia, né, esses suspeitos, né, quando a equipe da senhora assume essas investigações, qual que foi o trabalho que a equipe desenvolveu para poder chegar até essa autoria, até o motivo, né, do homicídio do Leandro? A senhora se recorda? O que a senhora se recordar, que eu sei que tem tempo? Tem tempo e eu não trabalhei sozinha, né? Isso. O que acontece? Quer No dia água? do homicídio, Vou pegar uma. no dia do homicídio, o homicídio foi, pelo que eu recordo, foi mais ou menos, foi depois das 6 horas, por aí. 6 horas, 7 horas, já estava anoitecendo. Aí o plantão foi, colheu as primeiras informações e lá já surgiu o nome do Frederico. Quando chegou no dia seguinte, 8h30, eu acho que foi o dia seguinte mesmo, ou no próximo serviço meu, porque eu não me recordo se foi dia de semana. Tá. Se foi dia de semana, o dia seguinte. Se foi final de semana, a segunda-feira. Uhum. A gente chegou, já viu o Frederico como suspeito, e a gente foi na casa dele. A gente foi na casa dele. Chegou lá, quem estava lá estava o Mayra e o Frederico. Agora eu não me recordo se ele estava ou se ele chegou e a gente estava lá. Sim. Mas nesse dia que a gente foi, a gente conversou com os dois lá. Uhum. Eles negaram, tanto é que a gente convidou a Umaira para ir também na delegacia conversar com a gente. Ela foi, não quis ir no carro junto com o marido dela, com o Frederico, e ela foi no carro, se eu me recordo bem, ela foi com a gente, mas ela não quis ir com ele. Aí, quando chegou na delegacia, a gente conversou, eles negaram tudo, falaram que o Frederico contou a história dele, e a gente começou a trabalhar, colher imagens, a gente começou a colher as imagens e conversar com as testemunhas, onde a gente visualizou o carro nas imagens, um carro utilizado no crime, que seria eu não me recordo o modelo, mas eu acho que era um Voyage prata, e a gente não conseguiu ver a placa, mas depois a gente ficou sabendo que a placa era falsa, porque o Voyage era da mãe do Frederico. E a gente chegou mesmo no Frederico com base numa outra imagem, onde a gente viu o carro da irmã da Umaira chegar com o marido da Umaira. Esse carro mostrou a placa direitinho. Aí a gente conseguiu ligar o Frederico e o marido da Umaira, da irmã da Umaira, no local dos fatos, na hora dos fatos. Uhum. E acerca aqui da Umaira, acerca da Umaira, o que vocês conseguiram, o que a senhora se recordar, o que vocês conseguiram apurar em relação à participação da Umaira aqui no homicídio do Leandro? A senhora se recorda? Me recordo, pelo que as testemunhas falaram, ela foi tipo a pessoa que colocou
Tudo isso na cabeça do Frederico. Ela falava que o Frederico tinha batido nela, tinha tentado sequestrar ela. Frederico ou Leandro? O Leandro, Ah. a vítima. O Frederico é o marido dela. Ela tipo que induziu ele a fazer isso, porque ela não estava conseguindo o que ela queria, que era extorquir o Leandro. Ela falou que estava grávida, mas a gente apresentou um exame. Quando a gente foi ver, o exame era falso, os dados eram verdadeiros, o exame era verdadeiro, no entanto, a paciente não era, o exame foi alterado. Uhum. E que ela não estava grávida, ela não estava grávida. Essa informação, inclusive, né, a senhora se recorda, essa informação aqui a respeito dessa gravidez, chegou até o conhecimento, né, que a senhora está dizendo aqui, como que chegou até o conhecimento do Frederico? Ele chegou, a senhora se recorda, se ele chegou a dizer que tinha conhecimento dessa gravidez, que ela relatou, a Mayra relatou para ele que estava grávida, que teria sido agredida pela vítima, a senhora se recorda? Não me recordo se ela chegou a falar da gravidez. Uhum. Agora eu não me recordo. Mas que ela falava dessas coisas, que ele tinha batido nela, que ele tinha sequestrado ela, colocando a morte, né, o homicídio na cabeça dele. Isso eu me recordo. Tá. Eu me recordo que ela falava com ele, né? Falava com o Frederico. Que o Leandro fazia essas coisas. Uhum. Esse relatório da senhora, né, tá, junto com a sua equipe, está mais detalhado. Essas informações que constam, né, aqui nesse relatório, a senhora confirma as informações que constam nesse relatório? Confirmo, que está aí assinado, eu confirmo. Tá. Sem mais, doutor? Senhor defensor? Bom dia. Não tinha. Senhora, só a título de esclarecimento, no dia seguinte ao fato, a senhora já foi... É o que eu falei. Eu não me recordo se é o dia seguinte ao fato ou o primeiro dia de trabalho meu. Se foi num dia de semana, o dia seguinte. Se foi no final de semana, a segunda-feira, porque eu não trabalho sábado e domingo. Entendi. A senhora acompanhou, então, essa investigação desde o início Desde até o final? Desde o segmento. O plantão, não. Sim. A senhora tomou conhecimento do depoimento da testemunha Leonardo Ricói Leão? Ela foi ouvida na delegacia dia 12 de novembro. O fato foi dia 5 de novembro. A senhora chegou a acompanhar, se recorda? Como eu disse, eu não acompanhei todos os fatos, porque nós éramos muitos investigadores e cada um fazia uma coisa. Um pegava a imagem, outro ia atrás do carro, outros acompanhavam a oitiva. Então, eu não me recordo. Entendi. A senhora disse que logo de início o Frederico e a Mayra já foram um dos primeiros suspeitos. Porque a família já relatou que dias antes eles estavam indo lá ameaçar o Frederico, eles já estavam indo lá fazer confusão dentro da casa. Entendi. A senhora se recorda se houve uma linha de investigação ou se foi averiguado, né? Outro suspeito, pois essa testemunha, Leonardo Ricói, chegou a mencionar que a vítima Leandro também teve um caso com a outra pessoa, de nome Ellen, que era também esposa de policial. A senhora sabe dizer se houve alguma averiguação? Não houve, como eu já falei aqui, porque logo em seguida a gente já conseguiu, nas imagens, colocar o carro. Essas imagens foram obtidas quando, depois do crime? Logo depois. As imagens colocou o carro do irmão da Mayra, da irmã da Mayra, no local dos fatos, na hora dos fatos. Ok. E ele ficou lá até o dia seguinte. Ok. Sobre esse exame de gravidez, ele foi apreendido aonde? Eu não me recordo. Não sei se foi apreendido ou se... A senhora é investigadora, não é perita, mas Não a senhora sou perita. sabe se foi encaminhado para a perícia? Não sei, é o delegado, tem que perguntar ao delegado, né, que é o presidente. Mas essa informação de que ela era Eu não falso... o Essa delegado falou pra senhora? operação essa informação que ele era falso, chegou ao meu conhecimento. Chegou só o conhecimento que era falso, mas sobre perícia não sabe Não. dizer, né? Não sei dizer. Senhora policial, bom dia. Bom dia. A senhora disse que já confirma o relatório, né? Uhum. A senhora disse que chegou lá na residência do Frederico e da Mayra. Qual que foi a reação da Mayra lá na hora?
Na hora que a gente chegou, ela teve até uma reação assim, de espanto, começou a chorar, ficou desesperada. Não quis, igual eu já falei aqui, não quis entrar no carro com ele, mas depois a gente percebeu que era tudo um teatro. Como é que é? Não entendi o final. Depois a gente percebeu Depois? que era tudo um teatro dela, o espanto, o choro, o desespero. No Ela momento tinha lá ciência. dentro da casa? No momento. Depois a gente percebeu, está no relatório que a gente colocou que a gente percebeu. A senhora já conhecia eles antes, o Frederico e a Elmaira? Não, Foi ser policial? não. Tá. Foi apurado, durante as investigações, se eles faziam parte de alguma quadrilha, alguma coisa de extorsão, ou alguma outra quadrilha? Foi apurado isso? A gente lá tratava do homicídio, a minha Sim. delegacia de homicídio. Então, houve essa informação, Uhum. mas a gente não mexeu nisso, porque o nosso dever era o homicídio. Mas essa informação foi com inquérito, algum procedimento judicial Não, ou não. policial, não? Não, teve essa informação. Uhum. Tá bom, só isso. Obrigado. Só isso, né? Senhor jurado, alguma pergunta? Nada? Pode encerrar. Bom dia, senhora. Vou te qualificar aí na sequência, o juiz vai colher o seu depoimento, tá bom? Seu nome completo, por favor. Ronara Dias da Silva Paz. Qual que é o seu estado civil, Emma? Divorciada. Sua data de nascimento? 10/3/75. 95? 75. 75. Você nasceu em qual cidade? Mantendo. Nome de seus pais? Roberto Dias Paiva, Hilda Maria da Silva Paiva. Qual que é a sua profissão? Eu sou aposentada. Você estudou até que série? Superior incompleto. Ok, muito obrigado. Prontinho, silêncio. Senhora Oi. Ronara Dias da Silva Paiva, né? Sim, A senhora é parente da Elmaira Dias da Silva Paiva? sou irmã. Irmã da acusada. Sim. Por esta razão, será ouvida apenas como informante, dispensado o compromisso. Tem a palavra a senhora promotora. Dona Ronara, bom dia. Bom dia. A senhora que já informou, né, que a senhora é irmã aqui da acusada. Correto. A senhora informou também que a senhora é divorciada. A senhora já teve algum relacionamento, já conviveu aqui com o Clécio Magela da Silva Costa Júnior? Sim. O que é? Ele era meu companheiro. É o companheiro da senhora? É. Uhum. Aqui, né, a senhora está para poder prestar declarações a respeito do homicídio do Leandro, Uhum. né, que o Correu, o Frederico, já foi julgado, está condenado, o executor material, e o Ilmara, que hoje está sendo julgada por a participação dela nesse homicídio. A senhora tomou conhecimento aqui do homicídio do Leandro? Sim, pela TV. Pela TV? Sim. Uhum. E, posteriormente, a senhora sabe dizer, depois que a senhora tomou esse conhecimento, chegou até a senhora alguma informação, né, ou através do seu companheiro, né, ou através da sua irmã, se ela chegou a ter algum relacionamento aqui com a vítima, o Leandro? Depois da TV, ela ligou, ela teve um relacionamento com ele. E a senhora ficou sabendo disso antes do homicídio ou depois do homicídio Não, do Leandro? depois. Depois do homicídio do Leandro. Porque eu nunca tinha ouvido falar dele, Aham. eu não conhecia a pessoa dele. Aham. Então, depois do fato, Aham. não, ele ainda estava vivo, eles tinham um relacionamento, e eu fiquei sabendo porque ele estava
relato da Almaira, ele estava ameaçando a Almaira. Relato da Almaira. Ele ameaçava a Almaira, ele perseguia a Almaira no bairro onde a Almaira morava. E a senhora sabe dizer se essa informação, né, chegou até o conhecimento do... Ela tinha um relacionamento com o Frederico nessa Ela é época? casada com ele. Com o Frederico? A senhora sabe dizer se essa informação também chegou ao conhecimento do Frederico? Chegou porque no bairro onde eles moram, tem um barzinho na rua de baixo, e o Leandro frequentava esse barzinho. E aí os garçons e o dono do bar começaram a fazer chacota com a cara do Frederico, por causa do Leandro, que estava já se relacionando com a Mayra e deixava isso bem claro. Então, quando o Frederico chegava nesse barzinho, todo mundo dava risada, todo mundo fazia chacota com ele. Sim, mas eu quero saber é o seguinte, a senhora disse aqui que ficou sabendo pela Mayra, né, que o Leandro estaria ameaçando ela. Essa informação, a senhora sabe dizer se a Mayra também relatou isso para o Frederico? Não sei. Não sabe? Não sei. A senhora tomou conhecimento se nesse período aí desse relacionamento da Mayra com o Leandro, se ela chegou a ficar grávida? Eu fiquei sabendo como todo mundo ficou sabendo no dia da audiência, porque eu não sabia de nada. Então, ela não chegou a narrar para a senhora a respeito dessa gravidez? Não. Nem depois do homicídio do Leandro? Não. Aí, na verdade, ela pegou e falou que ela estava grávida, que ele tinha comprado um remédio. Tá. Então, ela narrou isso para a senhora? Narrou. Por favor. Que ela tinha engravidado, que ele tinha comprado um remédio, que ele obrigou ela a entrar dentro do carro dele e queria obrigar ela a tomar o remédio para fazer o aborto. E tudo. E quando ela se negou, ele deu um tapa no rosto dela. Entendi. E essa informação foi passada direto da sua irmã, né? Para a senhora, da acusada para a senhora. Sim. E essa informação dessa gravidez chegou também ao conhecimento do Frederico? A senhora sabe dizer? Não sei. Não, nem ele ou ela não chegaram a relatar para a senhora? Não, porque a gente tinha pouquíssimo contato. O marido da senhora, desculpa, o companheiro, né, da senhora à época, era o Clécio, que a senhora disse aqui. Sim. O Clécio, nessa época, a senhora se recorda? A senhora até chegou até a ser ouvida, né? Sim. De novo, eu esqueço que o jurado tem. Página 109, gente, que está as declarações dela. As declarações na polícia que são escritas, que as outras são por vídeo. A senhora chegou a ser ouvida, né? Como eu falei aqui, na polícia, depois foi ouvida na audiência de instrução, no julgamento do Frederico também. Então, o Clécio, a senhora se recorda se, posterior a este homicídio, chegou a informar para a senhora de ter sido procurado pelo Leandro para poder ir até a rua Borborema, ir com o Leandro em algum lugar? A senhora se recorda? Não, ele não falou nada. Não falou nada para a senhora? A senhora se recorda, o Clécio, nessa época, se ele tinha algum veículo, a senhora se recorda? Ele já teve um Onix, a senhora se recorda? É meu. É da senhora? É meu. E ele tinha um costume de usar esse veículo? Ele trabalhava nele de Uber. O Clécio trabalhava nesse veículo? Aí, um Onix. A senhora se recorda da cor? É preto. Preto. Aí, nesse caso, o Frederico ligou para ele. Então a senhora tomou conhecimento disso? Tomei. Quem falou isso para a senhora? O Clécio. Depois que ele foi ouvido na delegacia. Sim. Porque até então ele não tinha falado nada. Sim. Aí, depois que ele foi intimado, ele pegou e me relatou. E o que ele relatou para a senhora? Que o Frederico tinha ligado para ele, chamando ele para ir dar um susto, dar uns tapas no rapaz que estava importunando a Almaira, que tinha batido a Almaira. Aí ele falou que ele estava trabalhando, que ele não podia ir. Ele pegou, falou com ele que seria uma coisa rápida e que ele precisava muito que ele fosse encontrar com ele no endereço.
Aí ele se deslocou até lá. Aham. Só tem que na hora que chegou lá, as coisas não aconteceu da forma que... Ai, desculpa, gente, que eu tentei desligar, não... Peraí. Na hora que ele chegou lá, as coisas não aconteceram da forma que o Frederico tinha falado com ele. Uhum. Aí ele começou a passar mal, ele passou mal, o Frederico mandou, depois que o Leandro chegou, o Frederico desceu do carro, atirou nele, Uhum. o Clécio começou a passar mal, o Frederico mandou ele dirigir o carro, ele não estava conseguindo dirigir e tudo, ficou muito nervoso Uhum. e tudo, e não me relatou nada. Aí chegou em casa, o Frederico falou com ele assim, vai embora para Vitória. Aí ele foi para Vitória. Aí, nisso, foi quando eu fui intimada, porque meu carro estava no endereço. Ah, tá. A senhora foi intimada, então, É. porque teve, a delegacia teve informação que o carro da senhora estava nesse endereço. Aham. Aí eu fui intimada. Uhum. Aí que eu tomei conhecimento real dos fatos. Uhum. Aí eu, na delegacia, tentei ligar para o Clécio não atendia, eu Uhum. mandava mensagem, o Clécio não atendia, Uhum. e naquilo eu fiquei muito preocupada. Aí eu me desloquei daqui para Vila Velha. Depois que a senhora foi ouvida na delegacia. Me Aham. desloquei daqui, forneci os telefones dele lá para delegado para tentar ir fazendo contato com ele, me Uhum. desloquei daqui até lá para buscar ele, para ele vir fazer o depoimento dele. Aí que ele me contou o que tinha acontecido. Aí ele me perguntou, amor, o que eu faço? Eu falei assim, você vai chegar lá e você vai relatar toda a verdade dos fatos. Entendi. E posteriormente, né, eu estou fazendo essas perguntas assim, e posteriormente para a senhora, posteriormente, como a senhora disse aqui, que falou com ele para relatar a verdade aí dos fatos, né? Posteriormente, o Clécio, o Clécio chegou a ser ouvido em juízo? A senhora se recorda? Não, foi só na delegacia, porque ele faleceu no dia 22 de novembro. Uhum. E como a senhora disse aí, nessa oportunidade aí, que ele foi para, a senhora disse, Vila Velha. Vila Velha? Isso. Entendi. Então tá, é só isso, obrigada. Só mais um instante, essas declarações que a senhora prestou, né, lá na delegacia, que a senhora prestou aqui, tanto na fase do sumário quanto aqui no júri, a senhora confirma? Sim. Confirma? Sim. Tá, sem mais, doutor. Senhor defensor? Excelência, sem perguntas, agradeço. Sem perguntas. Senhor jurado, alguma pergunta? Nada? Pode encerrar. Senhora Ronara, a senhora sabe dizer o Clésio, quanto tempo ele morreu depois de prestar o depoimento dele? Ele não... Eu não sei a data certa que ele prestou o depoimento, se foi no dia 8 ou dia 9, e ele morreu, eu acho que uns 15 dias depois, que ele morreu no dia 22 de novembro. E qual foi o motivo da morte dele? Me falaram que foi uma parada cardíaca. Ele começou a passar mal em casa, eu chamei o SAMU. A senhora ouviu dizer ou soube se foi morte natural? O corpo, na medicina, o laudo fala que o coração inchou e foi morte natural, que o que foi encontrado no estômago dele foi uma aspirina, nem água não tinha. Tá certo. Mais alguma coisa, senhores? Não? Pode encerrar. Bom dia, senhor. Eu vou qualificar, na sequência o juiz vai colher seu depoimento. Nome completo, por favor? Leonardo Ricói Leão. Estado civil? Casado. Data de nascimento, por favor? 18/11/74. O senhor é natural de qual cidade? BH. Nome dos pais, por favor? Evandro Ramos Leão. Elizabeth Ricói Leão. Qual é a profissão do senhor? Advogado. Qual que é... Não tinha, excelência. Doutor Leonardo Ricói Leão, não é isso? O senhor é parente da Almaira Dias da Silva Paiva?
Não, É excelência. parente do Leandro Vidal? Não, excelência. O senhor foi trazido aqui como testemunha e, como tal, tem o dever de dizer a verdade. Se não disser a verdade, pode ser processado. Eu não sei o teor do depoimento que o senhor prestará, mas se envolver questão de sigilo profissional, o senhor tem o dever de Não. manter. A senhora promotora tem a palavra. Boa tarde, doutor Leonardo, desculpa. Boa tarde. Desculpa, que boa tarde, Bom bom dia. dia. Eu sempre convivência com o doutor Ricardo. Doutor Leonardo, então, o senhor tem conhecimento, né? O senhor está sendo, veio aqui para prestar declarações a respeito aqui do homicídio. A vítima é o Leandro, e aqui hoje está sendo julgada a Correia, que é o Mayra, né? O Correia Frederico já foi julgado, já foi condenado, e a Umaira, que está sendo julgada por ter participado desse homicídio, induzindo aqui, instigando o Frederico. O senhor conhecia a vítima ou já conhecia o acusado, o Correia lá, o Frederico, e a Correia hoje, a réia que hoje é a Umaira? Não conhecia, doutora. Não conhecia quem? Nenhum deles? Nem o autor e nem a coautora? O senhor não Não. conhecia? Não. E o Leandro, o senhor conhecia a vítima? Conhecia. O senhor chegou ao conhecimento aqui do senhor se o senhor já conhecia, né? O Leandro já tinha quanto tempo? Muitos anos. Muitos anos. Ele chegou a comentar com o senhor, chegou até o conhecimento do senhor, através dele, né, de que o Mayra procurou a família dele, noticiando uma gravidez, o senhor se recorda? Sim. O que o senhor se recorda a respeito aqui dessa circunstância, especificamente, do relacionamento dele com a acusada Umaira também? Bom, o Leandro me procurou para que eu acompanhasse ele numa audiência no juizado criminal. Quando eu cheguei lá, que o Leandro me contou. Bom, o que o Leandro me contou foi o seguinte: o Leandro teve um relacionamento com ela, parece que encontrou com ela 2 vezes. E que ela alegou para ele que ela estava grávida. Foi na casa do Leandro, parece que fez um escândalo lá danado com os pais dele e tal. Bom, eu cheguei na audiência, ela realmente apresentou o exame do Hermes Pardini, né, do laboratório de gravidez. Como era uma audiência criminal, eu pedi a ela que tirasse o documento de lá, que ninguém queria ver, eu não estava preocupado com aquilo, já que aquilo não fazia parte do processo. Foi quando o Leandro começou a contar as coisas para mim. Exemplo, ela perseguia o Leandro. Nessa audiência, eu peguei meu telefone e passei meu telefone para o Maia. Eu falei assim: olha, se você realmente está grávida, eu vou passar meu telefone para você, para intermediar essa situação de vocês dois. E essa audiência, o senhor se recorda, antes, tá? Essa audiência, o senhor falou que foi no juizado, não é isso? O senhor se recorda qual que era o teor aqui dessa audiência? Foi uma confusão que ela fez na porta da casa dos pais dele. Que foi essa audiência? Então, como é juizado especial, é aquela audiência inicial de conciliação, é isso? Sim, sim. E chegou a haver, ali naquela audiência, o senhor participou, chegou a haver uma conciliação entre eles, o senhor se recorda? A conciliação foi, cada um fica na sua. Isso, pois é, isso que eu estou dizendo. Então, foi, né, porque o objetivo do juizado alcançou a princípio. Sim. Tá, então, continuando, então. Então, o senhor disse aí que a partir desse exame, passou o contato do senhor para ela. Eu passei meu contato para ela, para que se realmente ela tivesse grávida, né? E já que os dois não se davam bem, para que eu pudesse intermediar essa história. Bom, foi assim que eu comecei a conhecer os fatos. Eu fiquei ciente da história que o Leandro me contou. O senhor passou o telefone e ela fez contato com o senhor? Como é que foi Ela isso? chegou a fazer uns 2 ou 3 contatos comigo, umas mensagens completamente sem nexo nenhum, tipo: doutor, o Leandro está bebendo muito, ajuda ele. Eu mandava essa mensagem para ele, tom de gozação, e ele simplesmente me implorava. Só faltava ajoelhar na minha frente para que eu não mexesse com o Mayra. Disse: Léo,
essa mulher vai me arrumar confusão. Eu estou te implorando para que você não mexa com ela. Foi isso. E, posteriormente, o senhor chegou a tomar conhecimento, né, o homicídio do Leandro, né? Uhum. O senhor tomou conhecimento ou estava presente quando dos fatos? Não, quando eu cheguei, eu já tinha tirado o corpo dele já. Então, o senhor tomou conhecimento, né? Sim. Uhum. E o senhor sabe dizer se o senhor, além dessa audiência aí, né, com acerca desses fatos aí que o senhor disse que relacionados a essa confusão, né, que a Mayra teria feito ali na porta na residência da casa lá do Leandro. Além desse problema aí com o Mayra, o senhor tomou conhecimento se o Leandro já tinha problema com outra mulher ou com outra pessoa dessa mesma natureza, sabe, sofrendo algum tipo de ameaça, perseguição? O Leandro me contou um episódio que ele buscou o Maia para eles irem fazer o exame de DNA. Uhum. Que no caminho que o Maia parece que se recusou a ir para o laboratório e ligou para o marido dela. E o Leandro fala que ela simulou a conversa, era uma simulação de um possível sequestro do Leandro com ela. E o Leandro tomou o telefone dela Uhum. e falou com o marido dela: você vem aqui buscar, você vem aqui tirar ela de dentro do meu carro. Ele foi lá e tirou ela de dentro do carro dele. Chegou lá com a viatura e tirou a Almair de dentro do carro dele. Uhum. E fora, o que eu quero saber é o seguinte: nessas circunstâncias aqui envolvendo a acusada aqui, o Mayra, né, e o marido dela à época, o Leandro se o senhor tem conhecimento se o Leandro tinha desavença com outras pessoas? Nunca. Já sabe, estava sofrendo qualquer tipo de ameaça ou constrangimento por outras pessoas? Não. Só tinha conhecimento em relação a isso? Só. Só isso? Só. E o Leandro, o senhor se recorda aqui, depois desses, né, que o Leandro chegou noticiando, né, que o senhor ouviu por ele, né, a questão do sequestro. Sim. O senhor se recorda, eu sei que já tem tempo, mas o homicídio do Leandro, se ele ocorreu pouco tempo, poucos meses depois desses fatos aí, que ele narrou para o senhor do sequestro, o senhor se recorda? Não me recordo, não me recordo. Uhum. Eu sei que eu tinha um contato da Almaira, Uhum. ela me bloqueou e acredito que 2, 3 dias depois o Leandro foi assassinado. Ah, tá. Depois disso. E esse bloqueio, o senhor chegou a responder, né, fora ela encaminhar essas mensagens aí, foi mais de uma mensagem? Como é que você... Uns 3 dias, umas 3 mensagens. As 3 mensagens. Uhum. O senhor foi ouvido, né, na fase do inquérito, né, e posteriormente também o senhor foi ouvido, né, nas outras oportunidades. O senhor, em algum momento, o senhor prestou essas declarações, o senhor foi coagido de alguma forma? Não. O senhor confirma as declarações que o senhor Todas. prestou? Ok. Sem mais, obrigada. O defensor tem a palavra. Obrigado, Silêncio. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. O senhor disse que conhecia, né, a vítima, o Leandro? Sim. Há muito tempo. Muito. O senhor é advogado, o Leandro também era advogado. Os senhores trabalhavam juntos, tinha escritório compartilhado? Não. Esse fato que o senhor relatou dessa audiência foi eventual? Ele contratou o senhor para poder participar da audiência? Só participei, só acompanhei ele. O relacionamento do senhor com o Leandro antes dessa audiência é de amizade, de profissional também? Amizade. O senhor chegou a formar com ele, não? Sim. Ah, chegou a formar com ele também, em direito, né? Desse fato que o senhor relatou, que a Almaira tinha simulado esse suposto sequestro, o Leandro chegou a relatar se ele foi ameaçado nesse dia? Se o Leandro foi ameaçado? O senhor disse que o marido da Almaira
Frederick, chegou no local. Ele foi ameaçado? Nesse dia, não, doutor. Nesse evento, O Leandro, o senhor tem conhecimento. Se o Leandro fez algum boletim de ocorrência, seja contra o Mayra, além desse, claro, né? Ou contra Frederick, de alguma ameaça, ou alguma representação até na polícia, na corregedoria? não sei dizer. Sei Não que o sabe. Leandro foi perseguido tanto por ela quanto pelo policial. Entendi. Antes dessa audiência, o senhor sabia se o Leandro era casado, divorciado, viúvo, Recém-divorciado. recém-divorciado? Nesse período do divórcio, até essa época, o Leandro chegou a apresentar uma outra namorada, alguma outra pessoa que teve conhecimento? Várias. Várias outras É. namoradas? Cantos, Ok. né? O Leandro relatou para o senhor que sabia que o esposo de Mayra, na época, o Frederick, aliás, que eles eram casados? Falou que eles não eram casados, que eles moravam juntos, estavam em fase de divórcio, alguma coisa assim. Ah, tá. Então o Leandro relatou para o senhor que sabia disso, da Sabia. condição de Mayra, Sabia. nessa época da audiência. Sabia. Entendi. O senhor confirmou já os depoimentos, né? Só isso mesmo. Obrigado, excelência. Senhor jurados, alguma pergunta? Não? Pode encerrar. Bom dia, senhora. Bom dia. Eu vou te qualificar e na sequência o juiz vai colher o seu interrogatório, tá bom? Tudo bem. Seu nome completo, por favor? Mayra Dias da Silva Paiva. Qual que é o seu estado civil, Mayra? Casada. Profissão? Do lar. Nome dos seus pais? Roberto Dias Paiva e Hilda Maria da Silva. Qual que é a sua data de nascimento? 10/8/77. Você nasceu em qual cidade? BH. Você estudou até que série? Superior incompleto. Você possui filhos? Sim. Já foi ou é usuário de drogas? Não. Já foi presa ou processada? Não. Ok, muito obrigado. Prontinho, excelência. Senhora, o Mayra Dias da Silva Paiva, não é isso? Sim. A senhora foi trazida aqui hoje para ser julgada pelo Conselho de Sentença vinculado a esta primeira presidência do Tribunal do Júri, em razão de uma acusação que lhe fez o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao argumento de que a senhora, no dia 5/11/2018, teria atentado contra a vida de Leandro Vidal. A senhora fica advertida que a senhora não é obrigada a responder nenhuma pergunta que for feita aqui. A senhora responde só o que a senhora quiser. Se pretender ficar totalmente em silêncio, pode fazê-lo sem prejuízo da sua defesa. Entendeu o seu direito ao silêncio? Sim. A senhora pretende responder alguma pergunta? Todas. A senhora praticou esse crime? Não. A senhora presenciou esse crime? Não. A senhora sabe quem praticou esse crime? Hoje eu sei. Quem? Meu ex-marido, Frederick. Tomou conhecimento como? Depois, quando eu estava presa. Chegou a notícia. O advogado dele lá me falou que ele tinha confessado. Como é o nome do seu ex-marido? Frederick Veríssimo de Andrade Silva. Frederick? O Frederick CK. Frederick. A senhora sabe dizer o porquê que o Frederick matou o Leandro? Sim. Quer dizer? Sim, porque o Leandro a gente teve um caso, ele havia me perseguindo quando eu quis terminar, ele não aceitou e me parava no bairro todas as vezes, me deu tapa na cara, eu fui para a delegacia de mulheres, fiz um boletim, mas eles falaram para me voltar no outro dia porque estava pegando só flagrante. Aí o Fred foi e me buscou. Ele estava na polícia, ele foi e me buscou. E aí depois eu não fiz mais. Aí aconteceu. Quando a senhora relacionou com o Leandro, a senhora ainda era casada ou baseada com Sim, era. Frederick? Sim, era. Era um relacionamento concomitante. Casada. A senhora é casada no papel? No papel ainda. Ainda.
Morava com ele ainda? Morava. Entendi. Aí ele descobriu o assunto Não, aí porque surgiu da minha menstruação estar atrasada. E eu falar com o Leandro. Então, nós fomos fazer um exame de um beta-HCG, que até eu que paguei, porque ele não tinha dinheiro para pagar. E ele ficou com o protocolo. Fomos no Hermes Pardini, fizemos e ele ficou com o protocolo. E quando foi mais à noite, ele mandou pelo meu Instagram um exame que deu 10 mil e tal. Eu não sabia. Por eu ser mãe, mas quando eu descobri, eu fiz ultrassom, exame de sangue, eu não sabia, porque não estava positivo ou negativo. E aí eu liguei para uma amiga minha, mostrei, ela falou, Mayra, você está grávida. Aí eu falei, mentira. Aí eu fui e contei para o meu filho. Aí o meu filho falou assim, você vai ter que contar, porque o meu filho tem meu ex-marido como pai. Então, ele falou, você vai ter que contar para o meu pai tudo o que aconteceu. E foi assim. Qual era a idade do seu meu filho? Na época, 17, 16 para 17. 16 para 17. A senhora disse que tinha um relacionamento concomitante com o Frederico e com o Leandro. Não. Eu e o Fred, né, a gente já dormia separado há muito tempo. Porque desde que eu comecei... A senhora não relacionava não, com o Frederico? Não. Por isso do fato. Eu tinha certeza. Entendi. Muito bem. Como foi que o Frederico manifestou essa raiva, a intenção de matar o Leandro? Como foi que isso aconteceu? Na verdade, Excelência, ele nunca manifestou. Eu nunca acreditei que foi ele. Só acreditei depois que o advogado me falou. Ele nunca manifestou nada para mim, entendeu? Porque eu estava vindo de umas internações, tomo vários remédios, então, tipo assim, eu não sabia de escala de trabalho dele, Entendi. nem nada. A senhora tem conhecimento de algum confronto pessoal entre o Frederico e o Leandro? Não, não tem. Eles já se encontraram? Se encontraram uma vez, essa vez que o Leandro me levou para a feira coberta, e estava o Fred e um outro parceiro de trabalho, ele estava no carro do meu marido, não estava de viatura, como foi dito, e eu estava dentro do carro do Leandro, o Leandro conversando no telefone, aí eu só apertei, e como eu já fui roubada lá no bairro, o Fred achou que eu tinha sido sequestrada e foi. Aí o sargento só falou para mim, eu só consegui falar assim, uma banca de jornal. Aí, quando eu vi, o Leandro saiu do carro, aí vem descendo o amigo do Fred, o Fred, e ele falou, Fred, pelo amor de Deus, ele falou, sai daqui, cadê minha mulher? Cadê minha mulher? E eu, parado dentro do carro, tive uma síndrome do pânico ali, e ele me tirou do carro e me pôs no carro dele, e me levou para casa. E você tem conhecimento, foi a única vez que eles se viram? A única vez que eles se viram. Não, na verdade, minto, doutor. Na verdade, depois do acontecido, ele me falou que várias vezes, porque teve um amigo dele, que é capitão, um amigo do Leandro, que ligou para intimidar o Fred. Então, ele falou assim que via eles várias vezes no bairro. Ele ia para buscar os filhos, aí falou assim, ele pode ir no bairro buscar os filhos numa boa, mas que ele não chegue perto da Umaira. Você ficou sabendo da morte do Leandro? Eu fiquei sabendo da morte do Leandro quando chegou a polícia lá na minha casa, falando que ele tinha morrido. Eu não acreditei, me chamando e me convidando para ir depor. E eu fui. Foi no mesmo dia da morte? Não, foi no outro dia. Então, no mesmo dia, você não tomou conhecimento? Não, eu estava em casa. Sim. Para mim, o Fred estava trabalhando, eu cheguei em casa, eu falei, cadê seu pai, filho? Ah, meu pai foi trabalhar. Eu dormi, tomei meus remédios, fui dormir. 7h30 da manhã, o Fred abre a porta do quarto e falou assim, seu café está pronto. Foi me dar o café, eu sentei no sofá, de repente a campainha tocou. Aí veio aquele monte de policial, aí eu não, você não está vendo a televisão? Não, minha televisão estava desligada, foi aí que eu fiquei sabendo da morte dele.
Então, tá certo. Depois que a senhora tomou conhecimento que foi o Fred que teria matado Leandro, a senhora conversou com o Fred? Várias vezes, mas ele nunca me disse. Nunca quis. Ele falou assim, isso não é assunto. Ele nunca admitiu para a senhora isso? Não, nunca. Mesmo a senhora estando sendo acusada desse crime, ele não assumiu? Não, não. Ele falou assim, eu matei, mas eu não quero falar sobre esse assunto. Entendi. E te deixou aí no problema. Ele falou assim que, na verdade, que a delegada falou que minha prisão tinha sido de brinde, porque foi muito difícil para mim. Porque, na verdade, quem sabia alguma coisa do carro, alguma coisa, era a irmã dele e a mãe dele. Então, elas que tinham que ter sido, né? Não eu. O Fred foi processado por esse fato? Ele está cumprindo pena. Foi condenado? Foi já? condenado. Entendi. Ele é réu, confesso. A senhora quer acrescentar alguma coisa? Não. Continua com o direito de responder só o que quiser, tá bom? Obrigada, senhor. Senhora promotora. Bom dia, o Mayra, né? Bom dia. Então, a respeito aqui especificamente do relacionamento da senhora aqui com a vítima, com o Leandro. A senhora chegou a informar aqui a respeito dessa gravidez para o Leandro, para a família do Leandro? Não, o que que acontece? Eu falei com o Leandro que a minha menstruação estava atrasada. E aí nós marcamos de fazer o exame. Fomos fazer o exame de gravidez. Ele ficou com o protocolo e ali deu positivo. Ele me mandou pelo Zap, era um exame positivo. E dali, sim. E dali ele começou a me perseguir, querendo que eu me divorciasse do Fred. Não, mas a pergunta não foi essa. Mas A pergunta foi se a senhora chegou a informar para a família do Leandro a respeito dessa depois, gravidez. é o que eu estou falando, depois, o que que aconteceu? O meu filho ficou sabendo, eu fui, de tanta perseguição, eu fui até a casa dele. Como? Porque ele já tinha passado comigo de carro na porta da casa dele. Eu fui até a casa dele, conversar com os pais dele, pedindo para parar de conversar com ele, para pedir para parar dele bater o interfone na minha casa, dele me perseguir no bairro. Esse foi o objetivo da ida da senhora lá na residência? Sim. Quantas vezes na residência? 2 vezes. Como é que foi isso? A primeira vez, sempre foi eu e meu filho. Toquei campainha, saiu ele não, o pai dele e a mãe dele com uma santa. Eu acho que ela faz aquelas novenas e ela achou que alguém ia buscar a santa. Aí conversei com ela, falei assim, eu me identifiquei como uma amiga do Leandro. Falei, ele está? Ela falou, não está, não. Aí eu olhei para o meu filho queria falar da gravidez, eu falei, Luca, não, são 2 idosos, não vai falar nada, não. Ela me chamou para entrar, sentamos e conversamos. Aí o pai dele foi e ligou para ele. Eu falei assim, não, ele não vai vir. Aí eu falei só com ela assim, que se ela podia conversar com o Leandro, que estava acontecendo uma coisa dele me perseguindo no bairro. Ela falou assim, eu já falei com o Leandro para não se meter em relacionamento nenhum, por enquanto. Teve um dia que ele teve uma ira de nervo, que deu um soco na porta, machucou o braço dele, e aí o pai dele, muito debilitado, já estava com câncer, né, ele falou assim, eu não consigo comer, já conversei com o Leandro isso, mas pode deixar que o Leandro não vai te oportunar mais. Aí tudo bem. Aí a segunda vez. E nesse dia aí, então, dessa primeira vez, né, que a senhora disse que foi lá, este foi o teor da conversa que a senhora O teve primeiro com ele. dia, sim. Neste dia aí, o Leandro chegou a ir até lá a residência? A senhora se encontrou com o Leandro lá na residência? Não, o pai ligou falando que eu estava lá, ele não ia lá. Então, o Leandro não foi lá? Não foi. Entendi. E, então, isso foi o primeiro dia. Sim. A senhora falou que teve mais uma oportunidade. Não, não é uma oportunidade. Eu fui atrás. Teve uma outra vez. Porque ele continuou fazendo o que ele não devia fazer. Que era? Me perseguir. E a senhora, o que era essa perseguição dele? Uai, você sabe, a pessoa chegar para você, te pegar na porta da escola, tocar o interfone na sua casa, ficar mandando as músicas, mandando mensagem para mim no meu Zap, entendeu?
ponto de jogar o carro em cima de mim. Entendi. E a senhora, a respeito desses fatos, a senhora chegou a procurar a polícia? Procurei, eu fiz um boletim de ocorrência, só que... Sobre? Ameaça. Quando que foi Sobre isso? agressão, ameaça não, agressão. Tá, então a senhora fez esse boletim de ocorrência sobre essa agressão, mas a Sim. senhora está narrando várias oportunidades. A senhora chegou a Não, procurar a fiz polícia? só uma vez. Uma vez. E a senhora, então, teve uma segunda oportunidade, que a senhora falou que foi lá na casa dos pais uma segunda vez. Porque continuou. Sim. Quando que foi isso? Eu não lembro da. E a senhora foi lá, como é que foi essa ida da senhora lá na Essa ida foi residência? assim. Aí eu até comprei um suplemento que ele falou que não estava comendo, que ele poderia tomar. Aí eu cheguei, eu e meu filho, tocamos o interfone, o pai dele falou, não, eu já falei, vai embora daqui. Aí eu assustei com aquela reação do pai dele, vai embora daqui. E, de repente, veio uma viatura. Aí falou assim, uai. Aí o Leandro saiu. Aí ele falou assim, uai, mas me ligaram para a viatura, para o Copom, falando que tinha um menino esmurrando o portão, querendo pular o muro, e que eram 2 idosos. O que você está fazendo lá dentro? Porque eu não sabia que o Leandro estava lá. Aí ele até falou assim, se você chamar a viatura da próxima vez e não for verdade o que você está falando, eu vou levar você. Aí, o que acontece? Nesse período, o sargento veio, chamou nós dois, aí falou assim, aí nós conversamos com o sargento, o que tinha acontecido, aí ele falou assim, mas você saía com ela, eu estava com a minha aliança na época, com a aliança dela desse tamanho, ele falou, não sabia, não. Aí o meu filho, aí eu falei, deixa de ser mentiroso, vira homem, você sabia a todo momento que eu era casada. E aí, o meu filho até teve uma discussão com ele. Ele falou, você viu o que você fez com a minha mãe? Você deu um tapa na cara da minha mãe. E aí ele falou, não, Luca, não vou conversar com você, não. Conversar com você, não. Aí eu liguei para o Fred. O Fred foi e conversou, pediu para passar para o sargento. Eu passei. Aí a gente foi para o Ceflan. E fomos para o Ceflan. O Leandro tentou conversar com o Fred. Aí chegou até um policial e falou assim, não se aproxima dele, não. E aí o Leandro subiu, depois me ouviram, depois a gente foi. Tivemos essa audiência lá no juizado de pequenas causas. E nesse dia, a senhora teve essa audiência lá no juizado? Sim. E lá, nesse dia lá no juizado, né, que a senhora teve essa audiência, o Leandro compareceu? Compareceu. Compareceu? Ele estava sozinho, estava Não, acompanhado? ele estava com um amigo dele, Leonardo. Só que o Leonardo foi para ser advogado dele. Mas, na hora, o Leonardo não estava com a carteira da OAB e nem com a carteira de habilitação. Aí, ele teria que sair da sala. Aí me perguntaram se eu me importava da presença dele ali. Eu falei, não me importo, não. Aí ele ficou. Tá. E aí, por ocasião aí dessa audiência especificamente, né, a senhora chegou a apresentar, chegou posteriormente, né? A senhora conhecia o Leonardo antes? Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Posteriormente, aí, durante essa audiência, a senhora chegou a fazer, né, ter o contato, né, do Leonardo? Leonardo pediu meu telefone. E a senhora chegou a fazer contato com o Leonardo? Falei, mandei umas 2 mensagens para ele. Mandou sobre? Sobre o Leandro. Porque ele falou assim, você falando que o do Leandro, aqui, ele continua me perseguindo. E aí ele respondia uns assuntos que eu nem lembro, mas que não tinha nada a ver. Quem que respondia os assuntos? O Leonardo. O Leonardo. Que ele respondia as mensagens com umas coisas que não tinha nada a ver com o que eu estava falando. E a senhora chegou, a senhora disse que chegou a tomar conhecimento, né, do assassinato aí do Leandro, quando a polícia foi na sua casa, não foi isso que você falou? Sim, sim. Foi. E, posteriormente, e a senhora também disse aqui inicialmente que tinha feito um exame, né, de sangue. Onde foi mesmo que a senhora fez esse exame? No Hermes Pardini do Padre Eustáquio. No Hermes Pardini? Sim. E esse dia,
que a senhora foi sozinha? Só porque Foi eu e o Leandro. a senhora e o Leandro que foram nesse dia. Sim. Aham. E a senhora, esse Hermes Pardini ali, a senhora se recorda se a senhora apresentou esse documento, ou se esse documento foi apreendido em alguma oportunidade? Qual documento, Da doutor? gravidez. Ah, o teste? Isso. Não, eu fui, tirei o sangue, a gente recebe um protocolo, o Isso. Leandro ficou com esse protocolo para tirar o exame pela internet, mais tarde, depois de algumas horas. Uhum. Depois, ele só me enviou esse comprovante pelo Zap, eu imprimi, falei assim, e foi aí que eu contei, né? Sim, mas eu quero saber o seguinte, esse documento aí, esse exame, né? Esse exame aí Da gravidez. da gravidez, a senhora chegou a apresentar na polícia ou chegou a ser apreendido na sua residência esse documento? Não me lembro. Eu sei que ele foi apreendido, Foi apreendido. mas eu não me lembro aonde. Então, a polícia apreendeu esse documento, então. O teste de gravidez, sim. Isso, apreendeu. E a senhora, o Mayra, a senhora, nessa época, né, a senhora falou que fez esse exame aí, a senhora chegou em algum momento, né, chegou a suspeitar de gravidez antes de fazer o exame? Para mim, eu estava grávida. É? A menstruação não vinha. Uhum. E a senhora, posteriormente, em algum momento, a senhora chegou a ter algum problema de saúde, algum problema ginecológico que impedisse a senhora de ficar grávida? Não. Nunca teve? Nunca. Uhum. E a senhora, quando tomou conhecimento aí do homicídio do Leandro, a senhora chegou a comentar, né, fora do... A senhora disse que com o Frederico, a senhora não falou nada, né? Fora o Frederico, a senhora chegou a comentar em algum tipo com algum amigo, né, em algum tipo de ambiente a respeito da morte do Leandro? Todo mundo sabia no bairro. É? Mas a pergunta foi se a Eu senhora... não comentei, todo mundo já sabia. A senhora não chegou a comentar Não. nada? Não. E a senhora, como é que a senhora conheceu o Leandro? Na porta da escola, que é a rua da minha casa, que é onde os filhos dele e o meu filho estudavam. Que escola que é? Santa Maria do Coração Eucarístico. Santa Maria. E quando a senhora já falou, né, que a senhora teve um relacionamento com ele junto ao seu, enquanto a senhora também continuava casada, foi quanto tempo que durou esse relacionamento? Mais ou menos 3 meses. 3 meses? Sim. E nesse período aí de 3 meses, a senhora, né, fora esta primeira oportunidade que a senhora disse que foi até a casa do Leandro e conversou foi com o pai ou com a mãe? Com os dois, Com os dois dois. estavam lá. Entendi. A senhora já tinha ido lá? Não, foi essas 2 vezes só. E... Eu já tinha passado na porta de carro com ele, que ele me mostrou. Ah, tá. A senhora já sabia onde eles moravam, então. Sim. Uhum. E a senhora conhecia os filhos dele? Conhecia. Um dia ele chamou a gente para ir lá numa pizzaria lá no Padre do Sacro, Ninos. Uhum. Conhecia. A senhora... a senhora, quando... foi a senhora que noticiou essa gravidez para o Frederico, né? Que a senhora disse aqui. Para o meu filho. Ah, sim. Como é que foi mesmo? Primeiro eu falei com o meu filho, falei, Luca. Aí ele, nossa, mamãe, que você é doida, o que você fez? Porque meu filho é evangélico, né? Então, assim... E falou, você vai ter que falar para o meu pai. Você vai ter que falar para o meu pai. Aí, na hora que o pai dele chegou, eu falei. A senhora, então, foi a senhora que noticiou, então, para o Frederico? Foi. Uhum. E quando a senhora noticiou isso para o Frederico, a senhora lembra quando que foi que a senhora noticiou isso para o Frederico? Foi antes da senhora, né, que a senhora disse aqui, de ter ido até aquela primeira vez na casa dos pais do Leandro. Foi antes disso? Foi depois disso? Como é que foi? Foi antes. Foi antes? Foi antes, porque foi antes
de eu ir na casa do Leandro, porque quando eu fui na casa do Leandro, eu fui lá para pedir para os pais intervirem para ele parar de me seguir. Então, foi antes. Sim, a senhora então contou para o Frederico antes. Antes. Uhum. E a senhora, em algum momento, né, chegou a noticiar, fora o Frederico e seu filho, tá? Chegou a noticiar aí para alguém a respeito dessa gravidez da senhora? Todo mundo sabia no bairro. Todo mundo. A esposa dele, a ex-mulher, né, é delegada. Todo mundo sabia. Sim, a mas manicure dela... Não, eu não cheguei. As pessoas me perguntaram. O bar que ele frequentava era o bar que eu ia, que eu almoçava, que meu filho almoçava. Uhum. E a senhora tinha, como é que era nessa época? A senhora tinha contato? A Ronara, né, é irmã da senhora, não é isso? É. A senhora tinha contato com a Ronara, com o Clécio? Não. Não? É como água e vinho. Uhum. Como assim, como água e vinho? Nós duas somos como água e vinho. Isso quer dizer? Que não, a gente é irmã, nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, mas a gente não tem. Desde pequena, a gente não tem. A gente é inimiga, a gente não tem. Entendi. E o Frederico, a senhora sabe dizer se tinha contato aí com o Clécio? A Ronara, às vezes, ligava lá para casa, aí pedia para falar com ele alguma coisa e tal, eu passava. Aí ele não me relatava que eles conversavam, não. Uhum. Ok, sem mais, doutor. Seu defensor? Bom dia mais uma vez, Mayra. Esclarece para a gente aqui. Você era casada com o Frederico. Antes desse fato, 2018, já tinha quanto tempo de 10 casado? anos. 10 anos? Sim. Esse filho, Luca, ele é um filho de um primeiro relacionamento, primeiro casamento? Sim, de primeiro namoro, né? Eu namorei o pai do Luca de 15 para 16 anos, eu namorei 8 anos. Entendi. Nesse período de 10 anos, a senhora já teve algum outro relacionamento extraconjugal? Nunca. Tá, ok. Nessa época, nós estamos falando de 2018, né? Foi o fato. A senhora fazia algum tratamento médico? Faço desde 2015. Que foi a Tratamento primeira. Eu surtei, eu tive um surto. Foi a primeira vez que eu tive um surto. Eu até peguei a arma dele. Isso ele fala porque eu não consigo lembrar. Eu só lembro eu internada. Tratamento psiquiátrico? Como faço até hoje. Faz até hoje? Faço. Faz uso de medicamento? Vários. Está aí no relatório que minha médica mandou essa semana. Você pode dizer o nome de algum remédio? Que é tiapina 400 mg, venlafaxina 300 mg, bromazepam 18 mg, razapina 60 mg. Mayra, bom dia. Bom dia. A senhora disse a respeito das perseguições do Leandro contra a senhora, só falou que jogou o carro na rua. Sim. Que fato foi isso? Quando que aconteceu? Como é que aconteceu? Foi o último, né? Foi o último. Eu tinha saído eu falei com o Fred que eu queria sair. Ele falou assim, a gente estava na academia. Ele falou, não, você não vai sair por causa dos seus remédios, bem. Se você beber, você fica ruim. Eu falei, não, eu quero sair, nós discutimos. Eu saí primeiro que ele. Fui, passei no sacolão, que era o meu hábito, tomei uma água de coco e comi uma pera. Encontrei com a Marcinha. Aí a gente começou a conversar sobre negócio de unha em gel, sabe, que ela estava fazendo. Tinha muito tempo que eu não via ela. Ela foi secretária do pai do Luca, na época que eu frequentava lá. Então, antes de eu ter meu filho. Aí nós começamos a conversar. Aí, na hora que a gente estava atravessando a rua, a Ressaca ela é uma contramão, ela vai assim. De repente, veio o Leandro, de uma forma, ela me empurrou. Ele veio para cima de nós duas e ela me empurrou no chão e eu caí. Naquilo, ele abaixou o vidro e falou, você vai ver, e rindo. E aí, dali, ela, o que foi? Você quer que eu faça? Eu falei, não, porque ela não sabia do adultério, ela não sabia de nada. A gente estava conversando sobre unhas. E aí eu peguei e falei assim, não, pode ir embora, depois eu vou. E eu fui para a casa da Miriam, que eu tomava Herbalife. E ali eu fiquei. A Miriam é uma moça mais de idade, nós ficamos, ela tentou me acalmar, e ela ligou para o Fred, relatando o que tinha acontecido. E aí eu fiquei na casa dela até umas 8 horas da noite. Foi quando eu subi para minha casa. Quando eu subi em casa,
Eu abri o portão e perdi o Luca. Luca, cadê seu pai? Mamãe e meu pai foi trabalhar. E aí, no outro dia, a polícia chega na minha casa. Você disse que fez um boletim de ocorrência na delegacia. Eu fui na delegacia de mulheres. De Eles não mulheres. quiseram me dar medida protetiva e nem me mandar para medicina, porque eles só estavam atendendo flagrante. Mas foi antes desse fato? Antes, bem antes. Do carro? É. Foi antes do carro. Só isso. Só mais um esclarecimento. Mayra, você até na qualificação colocou como casada, né? Você também já disse que nesse período de 2018, seu relacionamento com o Fred não estava bom. Você já tinha respondido. Você já está separada do Fred, do Patrick? Ele está preso, né? Então. Esse casamento ainda continua no civil? Ainda não civil, sim. de divórcio nem nada, não? Ainda não. Esperar ele sair. Tá bom, obrigado. Senhores jurados, alguma pergunta? Por favor, por escrito. Senhores jurados, a respeito das perguntas eu leio e tem pergunta que ela praticamente repete. Então a gente faz uma compilação, as informações pretendidas serão obtidas. Senhora, como era o relacionamento da senhora com o Fred? Era um relacionamento calmo, tranquilo? Tinha brigas? Era Não. confuso? Por quê? Depois desse surto, Excelência, começou a ficar muito complicado, porque eu via assim, eu era uma morta-viva, entendeu? E ele cuidava de mim. Era assim, não tinha relação de conflito pessoal? Não, nunca houve. Tá. A senhora falou de surto. A senhora disse que não lembra desse primeiro surto, né? Todos os surtos que eu tenho, eu não lembro. Tá, mas a senhora consegue se lembrar o que precedeu ao surto? Qual foi o gatilho desse surto? Consegui. O que acontece? Eu morava num apartamento que eu morava desde os 3 anos de idade. E depois que eu e o Fred, antes de casar, moramos junto 1 mês, depois nós casamos. Aí ele estava desempregado, depois ele é formado em educação física, foi trabalhar na academia. Depois ele passou no concurso da guarda, virou guarda. Aí depois ele estudando, ele passou no curso da PM. Quando ele virou PM, o apartamento que eu morava é da minha mãe. Minha mãe, de repente, chega uma ordem de despejo para despejar a gente. E eu tinha arrumado o apartamento todinho, todas as minhas economias, eu tinha arrumado o apartamento. E aí eu fui para aquela casa. O apartamento era alugado? Não, é da minha mãe. O apartamento é da minha mãe. O despejo foi por quê? Mas ela entrou com ordem de despejo para tirar a sua mãe pediu. A minha mãe. Ah, tá. Isso. E aí eu comecei. Aí, quando nós achamos esse apartamento, fomos morar perto do colégio do Luca. E ali eu comecei. Ali foi, eu acho que isso já é um gatilho de... Entendeu? Como é que a senhora conheceu o Leandro? No bairro. Foi no tal do restaurante? No bolão, na porta da igreja. É porque eu morava numa rua sem saída, que é o colégio. Então, ele ficava lá estacionado, esperando os filhos. O relacionamento seu era conflituoso? No início, não. Depois que eu descobri que ele tinha relacionamento com outras mulheres casadas, aí que foi quando eu queria pôr um fim e reatar meu casamento, aí ficou muito conflituoso, muito. Foi a senhora que contou para o Fred sobre o Leandro ou ele descobriu por conta dele? Não foi eu, não. A senhora sabe quem contou, como ele descobriu? Ele fala que foi no bar, que foi o pessoal do bolão, Logo que ele tomou conhecimento, que a senhora soube que ele tomou conhecimento, como é que foi a reação dele? Ele quis separar. Aí eu falei assim, pedi mais uma chance e tal. Aí ele falou assim comigo, que pelos 10 anos que a gente tinha vivido, ele sabia a mulher que eu era, ele sabia que eu não estava bem, que não era eu, ele me entendia porque ele estava cuidando de mim, ele ia me dar uma chance. Mas que da gravidez ele não queria saber, ele não ia registrar filho de outro. Entendi.
Então, já está respondido também a próxima. A sua irmã, é Ronara, né? Ronara. Como é que ela ficou sabendo da morte do Leandro? A senhora sabe informar? Não, não sei. Não sabe. Mais algumas coisas, senhores? Nada? Pode encerrar.